teremos um relato petrificante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu maravilhoso inscrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Boa noite, minha querida amiga GRP. Boa noite a todos da família Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Venho aqui mais uma vez repassar um relato contado a mim. O estranho fato aconteceu na cidade de Crato, no Ceará, em 1966, com os familiares de um conhecido nosso que se chama Jorge. Naquela época, os sogros de Jorge eram recém-casados, seu Hélio e dona Janaína, e moravam em um pequeno sítio bem afastado do centro da cidade. Lá, eles criavam galinhas, porcos e cabras para o seu sustento e plantavam também milho, mandioca, batata, tudo para o sustento de sua família. A vida deles era tranquila e muito boa. Tinham poucos sítios vizinhos ao redor deles e todas as pessoas eram pessoas boas e conhecidas. A paz começou a acabar depois que um homem comprou um sítio e se mudou para lá com sua esposa. Esse homem se chamava Gino. A princípio, seu Gino foi meio antipático com todos, muito fechado e de pouca conversa, e vivia sempre com a cara amarrada, tanto ele como sua esposa. Após algum tempo que seu Gino e sua esposa se mudaram para aquela região, começaram um sumiço de animais e alguns animais apareciam mortos. Todos os vizinhos estavam reclamando dos sumiços de seus animais de criação e de alguns animais que eram encontrados somente os pedaços, pois os mesmos eram devorados por algum outro animal. Mesmo os sitiantes colocando os animais trancados em celeiros, não adiantava nada, GRP. O suposto animal invadia o celeiro e matava os animais dos sitiantes. Além do que, muitas vezes em uma mesma noite, esse ser atacava 3 ou 5 sítios de uma só vez. Seu Hélio já estava começando a ficar muito irritado com esses ataques. Afinal, em uma noite ele perdeu 9 frangos. Em outro ataque, perdeu também 3 leitões. E apesar da vida ser boa, nada era fácil, pois naquele tempo, carne eles comiam somente das suas próprias criações. E aquele animal estava atacando o sítio, estava dando prejuízo para todas as pessoas. Numa noite, um dos vizinhos de seu Hélio ouviu seu galinheiro sendo atacado e quando saiu para fora de casa, escutou os roncos de um animal que fugiu, mas deixou um rastro de morte e destruição, matando todas as suas galinhas e quebrando vários pés de milho na sua fuga. O que deixou seu Hélio muito bravo foi um ataque que ele sofreu em seu sítio durante a noite, onde 4 cabras foram mortas, mas somente uma foi devorada. A preocupação começou a bater forte, pois se seus animais fossem todos mortos, como eles iriam sobreviver? Naquela manhã, enquanto seu Hélio limpava a sujeira do bicho e enterrava seus animais mortos, o vizinho, seu Gino, se aproximou da cerca e começou a conversar com o seu Hélio, dizendo: Nossa, mas que coisa, hein, vizinho? Você perdeu suas cabras? E logo o senhor que eu ouvi dizer que tem as cabras mais bonitas da região. E o bicho veio aqui e comeu elas, foi? Seu Hélio estava muito consternado e irritado, mas mesmo assim deu atenção ao vizinho, dizendo: Pois é, olha,
a desgraceira que esse bicho dos infernos fez. Matou as minhas cabras e matou uma que dava muito leite. E o pior, não comeu. Que bicho maldito é esse que mata e não come? O vizinho, que até então sempre fora antipático, agora estava sendo amigável e disse: olha, seu Hélio, provavelmente esse bicho é uma onça ou um gato do mato que está matando os animais. Mas seu Hélio não concordou e disse: não acho que seja uma onça ou um gato do mato não, seu Gino. Pois tanto onça como gato do mato matam e comem, e jamais saem matando todos os animais. Essa matança era com certeza obra de um animal muito ruim, um bicho do inferno. Após ouvir as palavras de seu Hélio, seu Gino saiu dando risada e balançando a cabeça. E todas as vezes que os animais dos vizinhos eram mortos, seu Gino ia no sítio conversar com os sitiantes e falava que ele estava livre daquele problema, pois em seu sítio nada acontecia. Ele criava patos e poucas galinhas, mas seu sítio nunca fora atacado. E seu Hélio percebeu que ele ria da desgraça dos vizinhos, mas achou que aquele era o jeito dele, talvez ele fazia isso sem maldade. Mesmo seu Hélio reforçando as cercas, trancando os animais no curral e passando arame farpado, não tinha jeito. Seus animais eram mortos, pois se o bicho não entrasse por baixo, entrava por cima do telhado. E assim seu Hélio e dona Janaína, sua esposa, perderam toda a criação de porcos. Como uma das cabras de seu Hélio estava prenha, seu Hélio colocou ela e o restante das cabras dentro de casa para protegê-las do animal que estava atacando o sítio. Mas seus frangos e galinhas não teve jeito, foram todos mortos. Até mesmo os pintinhos caipiras não foram poupados e foram mortos também. Todos os vizinhos estavam na mesma situação e o único que estava batendo no peito e dando risadas de que com ele nada acontecia era seu Gino, que dizia que se alguém quisesse frango, patos ou ovos, podia comprar dele. A única coisa, GRP, é que seu Gino vendia bem mais caro os seus animais. Mas como as famílias moravam longe da cidade, ou não tinham dinheiro, acabavam ficando sem mistura, ou então tinham que trocar as coisas com seu Gino. Ele cobrava 1/4 de saca de feijão por um frango pequeno, 3/4 de sacas de arroz por um pato, 3 quilos de mandioca ou milho por uma dúzia de ovos de galinha, pois se fosse ovos de pata saía muito mais caro. Os vizinhos passando apertado e seu Gino se dando muito bem, engordando e sendo tratado como um senhorio pelos pobres sitiantes. Depois que uma cabra de seu Hélio deu cria a 2 cabritinhos e outra estava prenha, ele se animou. E um vizinho veio ver e comentou com os outros vizinhos. E seu Gino ficou sabendo e foi ver também os animais de seu Hélio. Segundo dizem, assim que seu Gino avistou os animais, fechou a cara e falou: se esses animais não forem comidos também, está bom, né, seu Hélio? Pois acho que é assim que a onça sentir o cheiro de carne nova, vai vir aqui para pegar eles também, pode ter certeza. Ouvindo as palavras de seu Gino, seu Hélio disse: pelo amor de Deus, tenho fé no meu padre Cícero que não, pois minhas cabras estão dormindo dentro de casa à noite. Assim que escurece, depois da janta, eu recolho todas para dentro de casa. E dentro de casa a onça não entra. E segundo dizem, seu Gino sorriu e disse: será que onça não entra dentro de casa? Quando seu Gino estava indo embora, encontrou com Dona Santina, mãe de Dona Janaína, sogra de seu Hélio. Cumprimentou a mulher e foi embora. Dona Santina não gostou de seu Gino, dizendo que ele tinha alguma coisa ruim e não era gente de confiança ou do bem. Seu Hélio disse que não, que seu Gino só tinha cara feia e um jeito estranho, mas era um bom vizinho. Dona Santina veio visitar eles e passaram uns dias. E no dia seguinte viu novamente seu Gino e confirmou que não gostou dele e não se simpatizava com seu jeito.
Naquela noite, não se sabe bem as horas, o sítio foi rondado por um bicho que pisava pesado como um boi. Fungou nas janelas e portas da casa e forçou a porta da cozinha e a janela também, deixando as cabras desesperadas. Seu Hélio levantou, pegou o lampião e seu facão, mas Dona Janaína pediu pelo amor de Deus para que ele não saísse. E então seu Hélio foi até a cozinha e viu que tinha uma coisa lá fora, pois viu 2 olhos brilhantes de um bicho bem grande do lado de fora. E quando ele aproximou a lanterna da janela, o bicho avançou na janela e quebrou os vidros e colocou um braço muito negro para dentro da janela. Seu Hélio pulou para trás e aquele bicho olhou fixamente nos olhos de seu Hélio e ficou batendo os dentes para ele. O pouco que seu Hélio viu, seu Hélio conta que era uma coisa negra, com braço igual de gente, porém comprido, e com garras igual de lagarto, calango, pretas e compridas, e dentes grandes igual de cachorro, só que bem maior. E aquele bicho fedia demais. Aquele diabo ficou tentando pegar seu Hélio e quando Dona Janaína chegou na cozinha, gritou que não teve quem cratou, que não ouviu aqueles gritos de desespero. E aquele diabo de bicho correu para o fundo do quintal e sumiu na escuridão. Ao contarem para Dona Santina o que viram, Dona Santina disse: "Isso só pode ser a miséria de um lobisomem. O único bicho feio igual à miséria que anda durante as noites atacando criações e casa dos outros é um lobisomem." E Dona Santina ainda falou: "Digo mais, deve ser esse vizinho feio de vocês, o tal do seu Gino, que vira e mexe, vira esse trem dos infernos." Seu Gino de RP era realmente feio, alto, magro, meio corcunda, um rosto e um nariz estranho, e tinha um feio costume de olhar de rabo de olho. Suas mãos eram enormes e cheias de calos. Apertar a mão dele era uma sensação estranha, pois era uma mão dura e grossa, como os pés descalços e calejados de alguém. Era muito estranho. Mas daí achar que o desinfeliz virava lobisomem já era demais na concepção do seu Hélio. Mas Dona Santina, que não era boba e nem nada, disse que iria resolver aquilo e foi embora para a casa de uma comadre benzedeira das antigas e voltou 2 dias depois trazendo com ela o leitão já morto para ser limpo. E então Dona Santina e sua filha Dona Janaína começaram a limpar o leitão no quintal. Seu Gino, que ficava na cerca dos vizinhos procurando saber das misérias alheias, viu elas limpando o leitão e perguntou a elas se ia ter festa. E Dona Santina falou: "Não, seu Gino, estamos limpando para assar, fazer pururuca e colocar também para secar. Assim não falta mistura para comer, porque seus ovos e frangos estão pela hora da morte e não dá para comprar sempre, né?" O homem olhou fixamente para Dona Santina, fechou a cara e não falou nada. Então a esperta Dona Santina falou: "Vou limpar o leitão e deixar uma parte dele para salgar. Depois vou deixar no sol para ir curtindo e em seguida vou dar uns pedaços bons para os vizinhos." O seu Gino não gostou nem um pouco e foi embora. Então Dona Santina preparou sua armadilha, limpou uma parte do leitão e guardou em casa, e a outra parte salgou e passou veneno para tatu, junto com o sal e tempero, e deixou o leitão o dia todo no sol. Dona Santina também passou veneno para matar tatu nas barrigadas e tripas do porco e deixou lá fora. E disse a sua filha, seu genro: "Hoje a gente pega a onça ou lobisomem safado. A benzedeira mandou eu fazer assim que a gente vai descobrir o que ou quem é esse bichão." No final da tarde, depois do jantar, seu Hélio recolheu as cabras e viu seu Gino por perto de sua cerca e ainda lhe desejou boa noite. E amando da sogra, seu Hélio levantou um pouco mais a madeira do varal, deixando a carne salgada do porco um pouco mais difícil de pegar para não dar na cara, e foram dormir.
Na madrugada começou um tropé no quintal e eles ouviram um bicho correndo de um lado para o outro, derrubando as coisas. E seu Hélio e Dona Santina levantaram na ponta dos pés e ouviram aquele bicho fungando e comendo do lixo as tripas do porco. E também ouviram quando o varal foi arrebentado e a madeira caiu no chão. Aquele bicho imundo comia, fungava e dava grunhidos horríveis. E antes de ir embora, ainda deu uma pancada forte na porta da cozinha, como se fosse um desafio, um desaforo. Ao longe, seu Hélio e Dona Santina ouviram um tropé do bicho e muitos uivos dados. E o maldito ser maligno, não satisfeito, ainda atacou um sítio um pouco mais distante, matando as poucas criações existentes naquele sítio, incluindo um burrinho. Era a pura e infinita maldade, GRP. Matou o pobre animal, abrindo toda a sua barriga e deixou o pobre animal agonizando para morrer. Mas seu reinado de morte, violência e terror estava chegando ao fim. Naquela manhã, seu Hélio, sua esposa e sua sogra, Dona Santina, saíram para fora de casa e viram um estrago feito por lá. Tudo revirado, e o pedaço de carne de porco havia sido devorada juntamente com suas tripas no lixo. Naquela manhã, ouviram as reclamações dos outros sitiantes sobre suas perdas e sobre as mortes violentas de suas criações. Viram ao longe seu Gino, que, curiosamente, não respondeu ao bom dia e estava cuidando de seu sítio, mas depois o homem desapareceu. E chegaram a pensar que a suspeita de Dona Santina estava errada. Mas no dia seguinte não viram o tal seu Gino, e no outro dia também não. E viram somente a esposa de seu Gino fazendo serviços de sítio. E seu Gino não o viram mais. Então, uma manhã, Dona Janaína perguntou à esposa de seu Gino sobre ele. E a sua esposa disse que ele estava doente, de cama, e Dona Janaína, como uma boa vizinha, ofereceu ajuda caso a esposa de seu Gino precisasse. Porém, dias se passaram e nem lobisomem ou seu Gino apareceu. Mas um dia, seu Hélio e outros vizinhos foram lá no sítio saber notícias do amigo seu Gino. E a mulher de seu Gino disse que seu Gino tinha ido ao hospital e estava internado. Perguntaram sobre o que ele tinha e a esposa de seu Gino disse que ele ficou doente e que ainda não se sabia qual era a sua doença. Nunca mais ninguém viu seu Gino. A família de seu Hélio tinha certeza que alguma coisa acontecera a ele. Se ele era o lobisomem, comeu a carne de porco envenenada com o veneno para matar tatu e morreu ou estava muito ruim. Porém, sua esposa nunca falou nada. Seu Hélio e sua sogra, Dona Santina, achavam que ele comera o porco e passara mal, e que ele poderia estar morto e talvez morrera pelo mato, ou sua esposa talvez o enterrara. Pois um outro vizinho conta que viu um dia a mulher de seu Gino cavando com a enxada os fundos de seu sítio e passou horas fazendo esse buraco. E com o sumiço de seu Gino, sua esposa passou a ser mais simpática e risonha e até fez um pouco de amizade com Dona Janaína. E depois de fazer amizade, contou a Dona Janaína que foi obrigada a casar com seu Gino, ainda muito nova, com 13 anos, e sofreu muito e apanhou muito de seu Gino. Ela não podia sair de casa e ter amizades com ninguém. Depois de um bom tempo, a mulher passou a falar que seu Gino foi embora e não voltou mais. E ela acabou se casando com o irmão de um sitiante. E o sossego de RP durou uns 3 anos. Porque depois disso, durante as noites, os sitiantes, inclusive a família de seu Hélio, ouviam gritos altos e assustadores perto do sítio de seu Gino. Esses gritos eram medonhos, assustavam e acordavam a todos. A ex-esposa do seu Gino e seu novo marido ficavam muito assustados e começaram a dizer que os gritos vinham do fundo do sítio deles e às vezes aqueles gritos ficavam rodeando a casa. Com o passar do tempo, foi instalada a luz elétrica em todos os sítios e, por medo e segurança, vários sitiantes deixavam as luzes acesas do lado de fora. Inclusive, seu Hélio, que em uma madrugada foi acordado com os gritos e foi olhar pela janela da cozinha,
que dava para os fundos do sítio de seu Gino, e viu um vulto negro e alto perto da sua cerca, e logo em seguida sua lâmpada estourou. E não somente o seu Hélio, como outros sitiantes também relatavam isso, e a ex-mulher de seu Gino vivia assustada, e seu novo marido mais assustado ainda, pois durante todas as madrugadas, aquele ser gritava tirando a paz e o sono de todos. Segundo contam, teve um final de tarde em que seu Hélio recolheu suas cabras e as colocou no cercado, e do nada levou uma pedrada no meio das costas, e olhou assustado para todos os lados e não viu ninguém. E quando ele estava entrando em casa, outra pedra foi jogada nele. Essa pedra bateu na parede e essa coisa estranha também passou a acontecer com o marido da ex-mulher de seu Gino. E além dos gritos e de levarem pedradas, ninguém mais dormia à noite. Em um final de tarde, seu Hélio viu ao longe no sítio de seu Gino uma figura toda negra olhando fixamente para sua casa e teve a certeza que era o próprio seu Gino. Mas depois a figura desapareceu. A ex-esposa de seu Gino relatou à dona Janaína que muitas vezes sentiu o cheiro forte de seu Gino dentro de casa e que várias vezes tinha ouvido ele a chamando dentro de casa e que as coisas estavam simplesmente sumindo ou se quebrando do nada. E numa visita de dona Santina, sogra de seu Hélio, eles contaram a ela sobre os fatos ocorridos e sobre a pedrada no seu Hélio. Então, novamente, dona Santina procurou a bezendeira e a mesma confirmou a morte do seu Gino lobisomem e revelou que seu espírito ruim e vingativo procurava o mal e a morte de seu genro Hélio, da sua ex-mulher e do atual marido. Um trabalho de feitiço teve que ser feito para prender a alma do lobisomem Gino dentro de uma cabaça, e a mesma foi enterrada num lugar onde ninguém pudesse mexer, pois caso isso acontecesse, o espírito ruim de seu Gino se libertaria. E depois desse trabalho, seu Hélio viu seu Gino pela última vez, numa noite em seu quintal, a alma toda de preto e com os dentes enormes para fora, todo rasgado e sujo como um andarilho, lançando um olhar de puro ódio a seu Hélio. Depois disso, houve paz para todo mundo. Ninguém nunca descobriu a verdade que seu Gino foi morto envenenado e que talvez esteja enterrado nos fundos de seu próprio sítio. Uma história sinistra, JRP, porém real. Obrigado, minha amiga querida, por ter contado o relato do nosso conhecido Jorge sobre o que ocorrera com seu sogro incrato. Abraços a você, muita paz e saúde a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito adorável Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente nos trouxe mais essa maravilhosa história. A você, meu amigo querido, um resto treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países.
Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.